Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica. E bom gente, nos últimos vídeos, onde eu falei bastante sobre a família do meu esposo, sobre a minha sogra, eu acabei recebendo alguns comentários e alguns questionamentos, né, do motivo pelo qual eu não falava muito sobre a minha família no Brasil, ou sobre o meu pai também, né? Muita gente falou, Jéssica, você nunca falou do seu pai e tal. Eu já gravei vídeo aqui pro canal com a minha mãe, com os meus irmãos. Quem acompanha aqui há mais tempo já chegou a ver esses vídeos, mas realmente eu não falo tanto sobre o meu pai. E bom, eu vou começar esse vídeo contando pra vocês o motivo pelo qual eu nunca falei dele aqui no canal. E é, gente, um motivo muito pessoal, sabe? É muito difícil eu falar dele, mesmo tendo passado tantos anos do falecimento dele. Quando eu começo a lembrar, ainda dói muito, sabe? Mas um outro motivo também, gente, é porque a minha avó, mãe do meu pai, ela sempre assistia os meus vídeos. Da última vez que eu fui ao Brasil, eu tava conversando com ela e ela falava assim, ah, minha filha, eu assisto seus vídeos, eu fico vendo seus vídeos. E toda vez que eu assisto seus vídeos, eu choro. Mas aí eu começo a pensar, nossa, que véia boba, você não pode chorar, você tem que ficar feliz, porque ela tá feliz. Então você tem que ficar feliz também. Então por eu saber que ela assistia os meus vídeos, eu não falava muito do meu pai, porque eu sei que era uma coisa que doía muito nela, sabe? Qualquer assunto que a gente falava do meu pai, ela já ficava muito triste, começava a chorar. Então eu falei, não, minha avó vai assistir esse vídeo e eu não quero que ela fique triste, né? Eu não quero que ela fique relembrando isso, porque é muito difícil para uma mãe perder um filho, né? Então quando eu pensava que ela poderia assistir, poderia ficar triste, eu falava, não, gente, eu não vou gravar, eu não vou falar, por mais que as pessoas estejam curiosas, perguntando, eu não vou fazer esse vídeo. E esse ano, pra quem acompanhou aí os meus últimos vídeos, vocês viram, né, que eu fiz um vídeo de homenagem pra minha avó. A hora dela chegou, agora ela tá nos braços do pai, tá num lugar bem melhor. Então eu pensei, bom, agora eu posso compartilhar com os meus inscritos essa parte da minha história, essa parte da minha vida, que eu já queria ter contado pra vocês, mas eu tava evitando, porque realmente era muito difícil pra mim falar sobre esse assunto. Bom, gente, o meu pai faleceu quando eu tinha 11 anos de idade. O meu irmão Diego, que vocês já conhecem aqui, ele tinha 8 anos, ele tinha feito 9 anos de pouco tempo. E o meu irmão Rodrigo, que também vocês já viram aqui, ele tinha 2 aninhos, ele era muito pequenininho na época. A minha mãe ficou viúva muito jovem, ela era muito jovem e com 3 crianças pra cuidar. Então assim, gente, não foi nada fácil pra ela e nem pra gente também. A gente morava num barraquinho bem pequenininho assim, bem próximo da estrada, que era um lugar meio perigoso, assim, sabe? Pra uma mulher ficar com 3 crianças sozinha. E infelizmente ela ficou assim, com uma mão na frente e outra atrás, porque o meu pai não pagava INSS, não pagava nada. Então assim, ela ficou com 3 crianças, sem pensão, sem nada, sabe? E graças a Deus, nessa época, ela já tinha começado a costurar. Ela já tinha comprado as primeiras máquinas dela, ela já tava fazendo uniforme. Então assim, foi a nossa salvação, sabe? Que ela já tinha começado a trabalhar. Porque durante muito tempo do casamento dela com o meu pai, ela não trabalhava, ela só ajudava o meu pai na oficina e tudo, mas ela não tinha o dinheiro dela. O meu pai era muito ciumento, era muito sistemático. Eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco pra vocês, mas quando ele faleceu, a minha mãe já tava começando a costurar, já tava começando a ter os clientes dela. Então assim, graças a Deus, mesmo com muita dificuldade, ela conseguiu dar conta de criar 3 filhos sozinha. Mas eu quero falar um pouquinho do meu pai também pra vocês, né, de como que ele era. O meu pai, ele era um homem muito trabalhador e muito simples, sabe? Meu pai, ele não tinha coisa chique pra ele não gostava, sabe, de coisa chique. Ele gostava de simplicidade. Hoje eu vejo aqui os pais gostam de levar os filhos no shopping, né? Gosta de fazer as coisas assim. E o meu pai, o lugar que ele sempre levava a gente era pro meio do mato. A gente sempre ia passear no meio do mato. Ele gostava de pescar, gostava de ficar andando nos pastos afora. E sempre levava a gente, os nossos passeios sempre foi muito simples. Ele gostava de ele mesmo fazer as coisas, sabe? Ele fez lagoa lá em casa. Ele e a minha mãe faziam casinha pra gente brincar. Ele fazia balanço pra gente brincar. Ele fez até sabe esses balanços que tem
assim que criança brinca nos parques, ele fez um pra gente, ele viu o modelo e fez um pra gente brincar. Ele sempre gostou muito de natureza, sempre gostou de ficar no meio do mato mesmo. Eu acho que eu peguei muito isso dele, sabe? De gostar de ficar no meio do mato, de gostar de bicho. E ele era muito divertido, muito brincalhão, tinha muitos amigos, gostava de tirar sarro das pessoas. E ele era muito dedicado e muito organizado, sabe? Com o trabalho dele. Quando ele era mais jovem, ele aprendeu a profissão de mecânico com um tio da minha mãe. E foi assim que os dois se conheceram. E aí depois ele fez um curso. Eu lembro, gente, que ele tinha vários livros, sabe, de mecânica e tudo. E ele se dedicava muito, sabe, para poder aprender a trabalhar e tudo. E ele sabia trabalhar muito bem. Eu lembro que ele gostava de ter a oficina dele sempre limpa, sabe? Ele trabalhava até tarde da noite, limpava a oficina, deixava tudo limpinho. Eu lembro que na oficina dele tinha um cômodo. Aliás, tem esse cômodo até hoje lá. E lá tinha um lugar assim cheio de prateleiras, sabe? Tinha várias prateleiras e aí ele me pedia para escrever os nomes das peças e aí a gente organizava as peças em cada prateleira, sabe? Pra ficar tudo organizadinho assim. E assim, gente, ele gostava de ter tudo arrumado, tudo organizado. Ele era muito trabalhador, sabe? Muito mesmo. Eu acho que as lembranças que eu mais tenho, assim, é dele trabalhando, sabe? Na oficina. E assim, ele era uma pessoa com muito bom coração, sabe, gente? Ele tinha um coração muito bom. A gente morava na beirada da BR, então às vezes passava muito andarilho, muitas pessoas, assim, sabe? Pedia comida, pedia as coisas. E ele sempre gostou de ajudar, sabe? Ele sempre falava com minha mãe, ó, arruma um prato de comida, ó, pega uma água aí pra fulano. Eu lembro muito disso, sabe? Ele era uma pessoa que ele nunca negava ajuda, sabe? Ele sempre gostava de ajudar os outros. E apesar das dificuldades dele e tudo, ele era um bom pai, sabe? Gostava de fazer churrasco, gostava de contar história, contava um monte de história, ficava rindo. Mas infelizmente ele tinha um problema muito grande com o álcool. Ele era alcoólatra e quando ele bebia, tudo mudava, sabe? Eu lembro que eu sabia que ele tinha bebido porque quando eu olhava no olho dele, ele já tava uma pessoa totalmente diferente, sabe? Ele virava outra pessoa quando ele tava bêbado. Então ele brigava muito com a minha mãe, sabe? Quando ele tava bêbado. Ele chegava de madrugada com um carro na maior altura, quebrava portão, quebrava porta, quebrava tudo que via pela frente. Ele ficava muito nervoso, ele brigava com as pessoas. E assim, gente, quando ele saía pra beber, a gente já sabia que na hora que ele voltasse, ia começar as brigas, ia começar tudo de novo. E assim, gente, ele ficava fora de si, sabe? Pegava faca, falava que ia matar as pessoas. Se às vezes a gente ia junto com ele numa festa, ele começava a beber, 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 beber. E aí na volta pra casa, ele acelerava muito o carro, ele ficava nervoso com alguma coisa, falava um monte de coisa. E ao mesmo tempo que ele tava bravo, ele chorava. E assim, gente, era muito difícil, sabe? Era muito difícil. O pior de tudo é que ele fazia tudo isso, depois ele se arrependia, chorava, falava que não ia fazer de novo, falava que ia parar de beber, mas aí passava um tempo, ele voltava a beber de novo. Então assim, gente, eu cresci vendo brigas, sabe, dentro de casa. Ele e minha mãe brigavam muito, separavam, minha mãe ia pra casa da minha avó, depois voltava. Era assim, gente, a minha vida era assim. E é por isso que eu não suporto briga, sabe? Que eu não gosto de briga, eu tenho pavor de briga. Porque mesmo eu sendo muito novinha, eu via como era desgastante, né? A minha mãe tava adoecendo por causa disso. Ele já tava doente, completamente doente por causa disso. E vício, gente, é uma coisa muito triste, porque a gente vê o arrependimento no olho da pessoa, a gente vê que a pessoa não tá bem, mas ela não consegue parar.
é mais forte que ela. Nem o meu pai, nem a minha mãe, nenhum dos dois tinha essa coisa muito forte com igreja, sabe, com fé, não tinham, sabe, nenhum dos dois. O meu pai não gostava de ir em missa, não gostava de padre, sabe, minha mãe também acabou, né, que foi seguindo ele também, não tinha muito essa coisa, mas assim, eles tinham a fé deles, sabe, meu pai colocava vela lá, rezava do jeito dele, a minha mãe também rezava do jeito dela, mas eu não me lembro bem ao certo, eu ainda era muito pequena, eu comecei a ouvir pela rádio o Padre Marcelo. A nossa casa era aqui, e aqui era a casa do meu tio, irmão do meu pai. E era bem pertinho da nossa casa, então eu ia muito lá, sabe? E aí eu tenho uma prima que ela chama Rosana, e tanto ela quanto a tia Rosa, elas gostavam muito de ouvir Padre Marcelo, eu lembro disso, que eles sempre ligavam, sabe? E eu não sei se foi a minha mãe que também começou a ligar lá em casa, eu não lembro muito bem, sabe, dessa parte. Mas eu lembro, gente, que depois eu comecei a ouvir muito, sabe, o Padre Marcelo falando, a gente colocava um copo de água, né, pra poder fazer as orações, eu lembro muito disso, e eu aprendi a orar, gente, escutando o Padre Marcelo, ouvindo o Padre Marcelo, e eu lembro muito bem que eu sempre orava pedindo a Deus pro meu pai parar de beber. Essa era a minha maior oração, sabe? Era que meu pai parasse de beber, que meu pai largasse aquele vício de beber, porque era muito difícil, sabe? Ficar vendo todo dia ele bebendo, brigando, ele e minha mãe brigando, era muito ruim, era muito ruim. Então eu lembro que eu aprendi a orar com o Padre Marcelo, e aí eu já comecei a ter muita fé, sabe, desde aquela época, desde que eu era muito pequena. Eu subia assim nos pastos lá em casa, sabe, e começava a orar, e começava a conversar com Deus. Eu orava muito também pra eu sarar da asma, porque eu era muito doente, né, hoje, né, eu falo pra vocês que eu tenho asma, mas hoje, gente, eu tô assim 100%. Quando eu era criança, eu era muito doente, eu ficava com muita crise de asma. Porque se eu começasse a rir, a crise de asma vinha, eu não podia correr, eu não podia brincar, eu ficava sempre com nebulizador. A nossa casa era de telha e era assim bem próxima do rio, então eu acho que tinha muito isso também, sabe, do lugar que a gente morava. A oficina do meu pai tinha muito cheiro de óleo diesel, muito cheiro de gasolina, muito cheiro de graxa, então eu acho que tudo isso me afetava e eu era muito doente. Eu era muito doente mesmo. Então minha mãe e meu pai me levavam nos médicos, né, comprava remédio, eu fiz tratamento com vacina. E assim, sempre nas minhas orações eu pedia para eu ser curada da asma. E eu pedia pro meu pai ser curado do alcoolismo, né? Eram sempre as minhas orações quando eu era criança. E de resto, eu só agradecia, sabe? Eu sempre agradeci muito a Deus. Eu lembro que eu olhava assim pro telhado da casa e eu agradecia muito a Deus por eu ter uma casa, sabe? Por eu ter comida na mesa, por eu ter uma família. Porque eu lembro de ver tantos andarilhos passando ali pela BR, sabe? E eles não tinham casa, não tinha comida, e aquilo me doía muito. Então à noite, quando eu deitava para dormir, eu sempre agradecia a Deus, sabe? Por eu ter aquela casinha, por eu ter uma casa, por eu ter um lar, sabe? Eu sempre agradeci muito desde pequena. E no meu coração eu sempre tive muita fé que aquilo ia mudar, sabe? Que meu pai ia mudar. Eu sempre acreditei que meu pai ia mudar, que aquela situação ia mudar. E, gente, era assim a minha infância, sabe? Eu vivia chorando na escola. Às vezes, né, a diretora chamava minha mãe e meu pai, falava que eu tava chorando. Eu sempre fui muito sentimental, vocês sabem aqui, né, que eu me seguro muito, eu sou muito sentimental. Passou o tempo, né, gente? Às vezes o meu pai tava super bem, tava super alegre, super feliz. Às vezes ele dava uma recaída. Às vezes eles estavam bem, às vezes eles brigavam. Era sempre a mesma coisa, sabe? Nunca mudava nada. E aí o tempo foi passando, né? Eu fui crescendo, fui começando a ajudar minha mãe, fui começando a entender mais as coisas também. E aí em maio de 2005, eu tinha 11 anos de idade e a gente foi para uma cidade que era bem próxima da nossa, que chama Carandaí. A minha mãe já estava começando a fazer uniforme, então ela levava os uniformes cortados, né, as camisas cortadas para essa cidade, porque lá tinha um rapaz que ele fazia o desenho do silk para ela. Porque naquela época os meus irmãos eram pequenininhos, né, o Diego tinha 8 anos, o Rodrigo tinha 2 aninhos só, então ela tinha que pagar alguém para fazer esse serviço para ela. Hoje em dia os meus irmãos que fazem, mas naquela época a gente sempre levava essas camisas nessa outra cidade pro moço fazer o silk. E eu lembro que ela foi entregar as camisas pra esse rapaz
e ela demorou um pouco, não sei se o moço não atendeu, não lembro muito bem dessa parte, sabe? Mas estava eu e meus irmãos no carro e o rádio estava ligado. E eu lembro que meu pai começou a ficar um pouco nervoso dela tá demorando, sabe? Aí eu já comecei a ficar com medo. Eu falei, eu acho que o pai vai chegar lá em casa, que ele já tá um pouco nervoso que ela tá demorando, e ele vai beber. Eu fiquei com esse medo, sabe? E aí, gente, ele tava com o rádio ligado. Meu pai deixou o rádio ligado. E deu 6 horas da tarde e começou a reza, né? Começou a oração na rádio. E aí eles colocaram uma música do Padre Zezinho, que eu acho que muita gente conhece. É uma música muito famosa, que muita gente conhece. E no refrão da música fala assim: abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. E eram crianças, né, que estavam cantando esse refrão. E aí eu comecei a cantar também esse refrão. E eu comecei a orar a Deus. Eu falei, Senhor, abençoa a minha família, Senhor. Eu lembro que eu chorei, sabe? Que eu comecei a pedir a Deus pro meu pai não beber mais. Eu tava sentindo que ele ia chegar em casa e que ele ia voltar pra rua pra beber, sabe? Eu tava sentindo que isso... Eu tava sentindo que isso ia acontecer, porque eu já sabia o jeito dele. E eu lembro que junto com essa música, abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. E junto com essa música, gente, eu orei muito. Eu pedi muito a Deus, sabe, pra abençoar a minha família. Eu vou deixar a letra dessa música aqui embaixo, completa pra vocês. Não me lembro se eles tinham brigado, mas a minha mãe chegou, a gente foi embora pra casa. A última coisa que eu me lembro desse dia foi o reflexo do rosto dele no espelho do carro, sabe? Eu tava atrás, então eu me lembro dele, assim. E aí a gente voltou pra casa, eu acho que minha mãe pegou umas roupas e tudo, a gente voltou pra casa e aconteceu o que eu tava imaginando, né? Ele nem ficou em casa, já voltou pra rua pra poder beber. E aí ele não voltou mais. Eu já tava acostumada, né, a acordar de madrugada, sempre eu acordava de madrugada com ele chegando, né, o barulho do carro, quebrando o portão. Às vezes chamando a minha mãe pra abrir o portão de madrugada. Às vezes ele chegava também e pedia comida, né? Pedia pra minha mãe fazer comida pra ele. E naquela noite ele não chegou. Naquela noite ele não voltou pra casa. Só é que a gente tava tão acostumado, né, com ele fazendo essas coisas, às vezes ficando dias fora, né, e não voltava, que eu nem pensei em muita coisa. E eu fui pra escola no outro dia. Aí foi eu e meu irmão pra escola, né? A gente tava lá na sala de aula. E quando vê, a supervisora ou a diretora, eu não lembro mais quem foi, chamou a gente, né? Falou que a minha mãe e meu pai estavam chamando a gente, que eles iam buscar a gente. E aí eu perguntei, né, pra que era, aí eles falaram, ah, vocês vão em Barbacena, não sei o quê. Me falaram uma coisa assim pra gente, e a gente desceu a rampa da escola, eles pediram a gente pra sentar em frente à secretaria, tinha um banquinho assim, de madeira. Então tinha um banquinho aqui de madeira, que eu e o Diego, a gente sentou nesse banquinho. Aqui, gente, era a secretaria. E assim, no cantinho da secretaria, do lado de fora, tinha uma mesinha assim com uma bíblia. E desde criança eu sempre gostei muito de bíblia. Eu sempre me interessei em ver a bíblia, eu sempre gostava de abrir a bíblia. E era uma bíblia grandona assim, sabe? Que tinha figura, que tinha as coisas. Então eu tava sentadinha lá, fiquei meio assim, ah, meu Deus, né? Ninguém vem buscar a gente, o que tá acontecendo? E aí eu fui e comecei a folhear a Bíblia, comecei a ler as coisas que tinha na Bíblia e tudo. E aí eu voltei, sentei no banquinho, né, do lado do Diego, e quando eu fechei os meus olhos, gente, eu vi o meu pai morto. Eu vi o meu pai dentro de um caixão, sabe? Eu fechei os olhos e eu vi meu pai dentro de um caixão. E eu falei, por que eu vi isso, sabe? Eu fiquei triste na hora e chorei. Não sei se já era Deus me dando um sinal, me preparando, sabe? Não sei o que era. Mas aí eu falei, gente, isso é coisa da minha cabeça, por que eu tô pensando isso, sabe? E deixei pra lá. Passou um tempo, uma tia que mora perto da casa da minha avó veio buscar a gente de carro. E eu achei aquilo estranho, porque assim, essa tia nunca tinha ido buscar a gente, nem nada. E eu falei, cadê minha mãe, cadê meu pai? Aí ela falou assim, não, sua mãe tá lá na casa da sua avó, a gente veio aqui te buscar, ela tá lá na casa da sua avó. Aí eu cheguei na casa da minha avó, tinha muita gente lá.
E tava todo mundo assim com uma cara estranha, sabe? E aí a minha mãe falou com a gente. Ela falou assim, seu pai sofreu um acidente, ele tá no hospital. Mas ele já tava morto. Aí eu sempre muito positiva, né? Eu sempre fui uma pessoa muito positiva. Aí eu falei, mas meu pai é muito forte. Porque o meu pai, gente, era um homem muito forte, sabe? Ele levantava um carro no braço, sabe? Ele sempre foi um homem muito saudável. Meu pai não adoecia, sabe? Ele era muito forte. Ele era, assim, musculoso, ele era muito forte mesmo. Aí eu comecei a falar, eu até falei com a minha avó. Eu falei, avó, mas ele vai melhorar, né? Ele é muito forte, não aconteceu nada não, ele vai melhorar. Mas no fundo eu já sabia que tinha acontecido alguma coisa, porque lá na escola, sem saber de nada, eu já tinha visto ele no caixão, sabe? Mas eu não queria acreditar, de jeito nenhum. Então eu fiquei lá na minha avó, né, com os meus irmãos e tudo. E a minha mãe tava resolvendo um monte de coisa, tinha muita gente lá. E aí eu lembro, gente, que eu tava assistindo o desenho, sabe? Eu tava assistindo um Ursinho Puff. Olha pra você ver, né? Como que a memória de criança não esquece. Eu tava assistindo o desenho do Ursinho Puff. E aí a minha mãe chegou e contou pra gente que ele tinha morrido. Perguntou se a gente queria ir lá ver ele e tudo. Eu não quis, eu não queria ver ele no caixão. Meus irmãos também não. O Rodrigo já era muito pequenininho, então nem entendia nada. E bom, já tem 16 anos que isso aconteceu, mas toda vez que eu lembro é difícil, sabe? Por isso que eu demorei tanto tempo, sabe? Pra poder contar isso pra vocês. Mas o que aconteceu? Como que foi, né, que ele faleceu? Ele bebeu muito. Ele tinha um pouco de problema de cabeça também, então ele tomava remédio faixa preta, sabe? Ele tomava esses remédios e bebia, né? E bebia muito. Então ele foi pra rua, bebeu bastante, bebeu muito e tava voltando pra casa de madrugada. Eu acho que era mais ou menos umas 3 horas da madrugada. Na nossa região ali, gente, em Minas, dá muita cerração, sabe? Muita neblina. Então a rua de madrugada, né, de manhã cedo, fica tudo muito branco, não dá pra você enxergar nada. E eu falei pra vocês, né, a gente mora do lado da BR. Então pro carro entrar aonde que era a nossa casa, é assim, gente, pensa que tem a BR, tem 2 pistas. Uma pista o carro desce, a outra pista o carro sobe. Então meu pai, ele tava vindo dessa direção de carro, e ele entrava assim, pra poder entrar na entradinha da nossa casa. Só que o que aconteceu? Eu não sei se ele desmaiou, não sei se ele confundiu a entrada, né? Se ele já tava muito tonto. Ao invés dele vir assim com o carro e entrar na nossa entrada lá da nossa casa, ele veio um pouco mais pra trás. Ele fez esse mesmo movimento para poder entrar para a entrada da nossa casa, só que ele fez esse movimento bem antes. Ele fez esse movimento no lugar que tinha uma ponte. Então ele foi em direção a essa ponte, o carro dele caiu, e aí eu não sei se ele ficou preso nas ferragens, eu não sei muito bem, mas aí debaixo dessa ponte passava um rio, né, passa um rio até hoje, e aí ele morreu afogado nesse rio. E assim, gente, se eu não me engano, assim, as pessoas não viram na hora que ele caiu, sabe, porque era de madrugada, então eu acho que as pessoas até escutaram um barulho, mas não tiveram ideia que era um acidente. Então o corpo de bombeiro, a polícia, essas coisas vieram bem depois que ele já estava há muito tempo lá. Então assim, quando eles acharam ele, né, ele já estava morto já. Ele não tinha nem jeito de levar para o hospital, nem nada, ele já tinha morrido. E aí foi um choque muito grande, né, gente? Depois disso aconteceu tantas coisas, mas tantas coisas, assim, que, meu Deus, passa um filme, sabe, na cabeça da gente. Se eu já vivia numa situação difícil com o meu pai, com minha mãe brigando, depois do falecimento dele, eu passei por situações ainda mais difíceis, sabe? A gente ficou morando um tempinho com a minha avó, por parte de mãe, a gente ficou um tempo lá na casa dela. Depois a gente voltou pra nossa casinha de novo. A minha mãe tinha um pouco de medo de ficar com a gente lá nessa casinha, né? Porque as pessoas sabiam que ela tava sozinha, que meu pai tinha morrido, então ela ficava com um pouco de medo. E aí a gente dormia na casa do nosso tio, né? Que tem essa minha prima Rosana. E a casa do meu tio Gesso, da minha tia Rosa, era sempre lotada de gente. Tinha muita gente, porque ele tinha açougue, então várias pessoas trabalhavam com ele. Então assim, era uma casa que sempre ficava com bastante gente. Então foi uma coisa que me ajudou muito
muito, sabe, a superar, porque eu ficava lá com os meus irmãos, tinha minha prima, as amigas delas, elas ficavam brincando, sabe? Então, assim, o tempo que eu ficava junto com essa minha prima e tudo, foi um tempo bom, sabe? Me ajudou muito a superar a morte do meu pai. E outra coisa também que me ajudou muito é que eu também ia muito pra casa da minha avó. E aí, nessa época, tinha um pastor, que é o pastor Sebastião. Ele sempre ia lá na casa da minha avó pra pregar, sabe? Fazia pregações lá. Foi ele que deu a minha primeira Bíblia. Então eu ficava lá ouvindo a pregação dele, né? Minha avó, meu avô também, que eles já estavam começando a frequentar a igreja. E ouvir aquelas pregações, ouvir a palavra de Deus me ajudou muito também a passar por esse momento que foi tão difícil, sabe, pra gente. Mas assim, gente, essa é uma pequena parte da história. Tem muita coisa que aconteceu, sabe? Tem muita coisa. E bom, depois de tudo isso, eu tenho uma mensagem pra você. Mesmo que você esteja passando por momentos muito difíceis, por tempestades muito grandes, por dores muito grandes, creia em Deus, confie em Deus que isso vai passar. Agradeça a Deus mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nas suas dificuldades. Nunca deixe de agradecer a Deus, nunca deixe de conversar com Deus. O meu refúgio em todo esse tempo, durante todos esses momentos difíceis, sempre foi Deus, sempre foi a presença de Deus. Eu lembro que depois que eu perdi o meu pai, uma das minhas maiores orações sempre foi: Senhor, agora eu sou órfã, agora eu não tenho pai, a gente ficou sem nada, mas eu tenho o Senhor. Seja o meu pai. Cuide de mim como tua filha, não me desampare, não me abandone. Por algum motivo o Senhor levou o meu pai, mas não me deixe órfã. Não me deixe órfã, Senhor. Eu sempre orava pedindo a Deus para nunca me deixar órfã. E o Senhor, Ele é fiel, Ele cuida dos órfãos e das viúvas. Ele nunca desampara. Então, mesmo passando por muitas dificuldades e por muitos problemas durante muitos anos, eu sempre senti a proteção de Deus e o cuidado de Deus na minha vida. Então, você que está me assistindo agora, pare um pouquinho e agradeça a Deus. Agradeça, só agradeça. Nunca deixe de agradecer a Deus. Todos os dias agradeça. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, a sua casa. Um beijo muito grande no coração de vocês e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!